Olá a todos, vamos então à correção da nossa AV1 de microeconomia do curso de administração, turma C. Questão número 1. O preço do ingresso de um festival de música aumentou 40% entre 2023 e 2024. Que show da Xuxa é esse? Retrucou um consumidor. Apesar disso, o público pagante manteve-se inalterado, ainda com a majoração de preços. Podemos dizer que esse serviço tem um comportamento de elasticidade caracterizado como, bem, se aumentou o preço em 40% e a minha quantidade praticamente não se alterou, o que que significa? Que a variação do preço é maior do que a variação da quantidade. A variação percentual do preço é maior do que a variação percentual da quantidade. Logo, eu posso aumentar o preço que for, mas a quantidade não vai se alterar tanto. Então, eu estou lidando o quê? Com um bem inelástico. Resposta letra B. Vamos para a segunda questão. Considerando o aumento de renda de 5% de uma determinada região, derivado do ganho de produtividade dos trabalhadores locais, o consumo de um determinado bem aumentou 4%. Com base nessas informações, podemos afirmar que se trata de um bem. Se aumenta a renda, aumenta a minha quantidade, ou pode ser bem superior, normal ou inferior. Então, complementar em substituto estão fora. Bem, o que que seria então meu bem superior? É quando a minha elasticidade de renda for maior do que 1. Aí seria superior. Se for entre 0 e 1, vai ser o quê? Um bem normal. Ou seja, se a minha elasticidade de renda for entre 0 e 1, vai se tratar de um bem normal. E se minha elasticidade de renda for menor do que 0, vai se tratar de um bem inferior. Ou seja, aumenta a renda, diminui a quantidade demandada. Nesse caso aqui, aumentou a renda em 5%, só que a quantidade só aumentou 4%. Então vai ser o quê? 0,8. 0,8 está entre a faixa entre 0 e 1, então vai se tratar de um bem normal. Então, número 2, letra C. 3. Bem de Giffen é caracterizado pelo. Bem, aí nesse caso, o bem de Giffen é aquele que a renda é negativa e o efeito da renda é maior do que substituição. Porém, o efeito de substituição vai ser o quê? Positivo. É só ver aquele gráfico que eu trabalhei em sala com vocês, vocês vão olhar que o efeito de substituição vai ser positivo. Entretanto, o efeito renda vai ser negativo e menor, e maior, desculpa, do que o de substituição. Então, nesse caso, a resposta desse gabarito aqui vai ser letra A. Efeito substituição positivo, efeito renda negativo, e esse efeito renda vai ser maior do que o meu efeito substituição, empurrando a quantidade lá para baixo, ou seja, vai aumentar a renda e a quantidade vai despencar. Vamos para o número 4. Uma pesquisa de mercado verificou que o aumento de 9% no preço, então aumentou 9% o preço, fez com que a quantidade do produto caísse o quê? 12%. Então, o que significa aqui, ó? O preço aumentou 9%, a quantidade caiu 12%. Então, isso significa o quê? Que a oscilação da minha quantidade é maior do que o meu preço. Então, trata-se de o quê? De um comportamento elástico. Então, se elástico aqui, ó, vou cortar o C e o D, né? E aqui também não tem sentido algum. Logo, vai ficar entre A e B. Numa situação elástica, o que que vai valer a pena? Isso eu fiz em sala. Aumentar o preço ou reduzir o preço? Nesse caso, eu vou o quê? Reduzir o preço, pois se trata de um produto de comportamento elástico. Letra B. Número 5. Ah, aqui ele está pedindo, ó, lembra? Produtividade marginal do trabalho. Quando ele fala produtividade marginal do trabalho, bem, trabalho é L e a produtividade marginal foi o quê? Derivar. Então vai ser, ó, a minha função original 2K2L4. O 4 vai aqui para frente, depois eu tiro 1. Vai ficar 4 vezes 2K2L4 menos 1. 8K2L3. Logo, resposta letra E. Número 6, questão 6.
A elasticidade preço cruzado da demanda de um bem X em função do bem Y é estimada em 0,4. Isso sugere que o bem X em relação ao bem Y é, bem, elasticidade de preço cruzado tem três situações. Ou a minha elasticidade de preço cruzado é maior do que zero, que vai se tratar de bens substitutos, ou a minha elasticidade de preço cruzada vai ser menor do que zero, que vai se tratar de bens complementares. Ou a minha elasticidade de preço cruzada, se for igual a zero, os bens não guardam relação entre si. Nesse caso, então, 0,4 é positivo, não é? Logo, se trata de um bem substituto. Letra B. 7. De novo, função de produção. Agora, em vez de pedir marginal, pedir média. Vou até trocar de cor aqui, vou fazer em verde na esperança que agora vocês entendam. Então, se é marginal, eu derivo. Como é média, eu vou dividir o quê? Pelo fator que eu estou trabalhando. Ou seja, se for capital, K, eu vou dividir o quê? Por K. Então, 2K2L3 sobre K igual a 2KL3. Logo, resposta, letra D. Vamos para a oitava questão. Um preço de um produto aumentou de 40 para 45. Opa, aumentou de 40 para 45, então aumentou 5 sobre a minha base original, que era 40. Isso o preço. Ou seja, 5 sobre 40 vai dar 0,125. Por outro lado, a demanda vai o quê? Cair de 4.500 para 4.000. Então, vai cair 500 em relação à quantidade inicial, que era 4.500. Então, isso dividido por menos 500 por 4.500 vai dar menos 0,11 e pouquinho, alguma coisa. Bem, mas se eu dividir a variação da quantidade sobre a variação do preço, que é a minha elasticidade preço-demanda, eu vou ter um aumento de 12,5% da minha quantidade, do meu preço, porque 0,125, né, é igual a 12,5%, e uma queda de 11% da minha quantidade, que vai ser 0,11 igual a 11%. Bem, de cara, isso aqui vai ser o quê? Um valor menor do que 1, né? Se é menor do que 1, vai ser o quê? A elasticidade de preço e demanda desse produto será inelástica. Então, vou pegar minha calculadora aqui, ó, 11% dividido por 12,5 vai dar 0,88, próximo disso. Logo, vai ser inelástica. Questão 9. Estágio ou estágio de produção em que o produto total é decrescente, sendo que a produtividade marginal do fator variável decrescente é negativa. Então, se, né, a produtividade marginal ela passa a ser negativa, isso só vai ocorrer a partir do estágio 3. Então, dá uma olhadinha mais uma vez, né, naquele gráfico que eu mostrei para vocês em sala de aula. E a questão 10. Dado uma curva de oferta de um determinado produto descrita como QS igual a 2P mais 10 e sua respectiva curva de demanda QD igual a menos P, 3P mais 50, se o governo resolve tabelar o preço desse produto em 8, teremos uma situação de... Vamos lá, o preço é 8, agora vamos calcular o preço de equilíbrio. Como é que eu vou calcular o preço de equilíbrio? 2P mais 10 igual a menos 3P mais 50. 5P igual a 50 menos 10, 40. Opa, olha só, P igual a 40 sobre 5 igual a 8 também. Ué, se o governo tabelou em 8 e meu ponto de equilíbrio está apontando um preço igual a 8, eu estou chegando que é o ponto de equilíbrio sem afetar excedente, né? Sem afetar excedente ou geração de escassez de mercadorias. Letra E. Espero que vocês tenham gostado dessa correção. Bons estudos a todos, tá? E, mais uma vez, são provas diferentes. Então, dá uma olhadinha num outro modelo de prova, porque alguns valores estão trocados tal, e talvez o gabarito seja até diferente. Ok, gente?
Então, eu espero que tenha ajudado nessa gravação para vocês aí. Bons estudos a todos.